Falando francamente, senhoras e senhores, passa a ser a partir de agora a análise, o comentário nosso. Representa o nosso editorial nessa revista eletrônica chamada Programa Paulo Brito no Ar, YouTube, Facebook, FM e televisão, mostrando aí no nosso comentário, o nosso pensamento, a nossa ideia e talvez até então a nossa sugestão e a nossa saudade. Saudades do tempo do rádio de antigamente, que ilustrava e acompanhava o brasileiro, chegando até o slogan de o brasileiro não vive sem rádio e um encontro dos radiodifusores, recentemente ocorrido e que mostrou o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Associação Paulista de Emissoras de Rádio, enfim, os donos do poder, os donos da comunicação, que lutam com muitas dificuldades, às vezes até falta de encontro, para que o rádio permaneça sempre sendo o sonho e o desejo acalentado de todos nós. Verdadeiramente o rádio tem história, e cada rádio, cada emissora tem a sua saudade e o seu tempo. Tempo gostoso onde existia em todas as cidades as rádios AMs e que mais tarde foram transformadas em FMs. As rádios AMs, estas verdadeiramente, fizeram história verdadeira dentro do rádio. Dentro das AMs, amplitude modulada, cresceram enormes nomes famosos, dedicados à radiofonia, que transformavam os microfones em predileção de cada cidadão, de cada morador e cada ouvinte. Como era gostoso o rádio de antigamente. Programas que fizeram história, salvaram pátrias, como o caso do Repórter S, o jornal mais discutido e mais falado e mais ouvido, que era o Repórter S com Heron Domingues. Também grandes programas existiam na Rádio Bandeirantes de São Paulo, como Trabuco, de Vicente Leporassi, um sapateiro que saiu de Franca e aportou em São Paulo e transformou no programa de maior audiência o Trabuco, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Como era gostoso, senhoras e senhores, ouvir Enzo de Almeida Passos no Vitrola Mágica na Bandeirantes, Humberto Marçal no Show da Manhã, e o Cantinho da Saudade com o grande, estupendo e maior narrador esportivo, Fiore Gigliotti, que saiu de Lins, veio a Birigui e Araçatuba e foi para São Paulo e transformou-se no maior narrador esportivo de toda a história do rádio brasileiro. O rádio consagrou Fiore e Fiore se consagrou no rádio. E quando a gente vê hoje a luta, o trabalho, a dedicação de muitos empresários, se esforçando e se dedicando exclusivamente à manutenção das suas emissoras, a gente tem que aplaudir e cumprimentar. Porque o rádio de antigamente dificilmente voltará. Dificilmente as emissoras que tinham aí nas AMs, talvez até então, nomes que foram consagrados, vejam outros nomes consagrados também. As emissoras de rádio que passavam a denominar cada cidade, existia um prefixo de uma emissora, dizia até se em cada cidade o porta-voz radiofônico de uma grande emissora, porque as emissoras eram Rádio Clube de Pirassununga, Rádio Clube de Lins, Rádio Clube de Araçatuba, Rádio Clube de Birigui, Rádio Clube de Pindamonhangaba, Rádio Clube de Santos, Rádio Bandeirantes, Rádio Tupi, Rádio Excelsior, tudo era o grande rádio de antigamente, que ainda hoje deixa saudades. Muitos continuam, outros pararam no meio da estrada, outros ainda insistem para que a luta de cada dia dentro do rádio seja transformada em sucesso através da audiência. Ah, como era gostoso ouvir aí até mesmo a voz do Brasil. E as emissoras eram obrigadas a mostrarem a voz do Brasil. E tinha gente que adorava, tinha gente que desligava. E tinha no rádio de antigamente, nas emissoras, até novelas. A Piratininga, a Rádio Piratininga de São Paulo foi uma delas. Depois foi a Rádio São Paulo, das emissoras coligadas, que teve a maior rede de emissoras, junto com a cadeia verde, amarela, norte e sul, de emissoras de rádio espalhados por todo o território nacional. Então, ontem, quando foi feita essa reunião, desculpe,
e a luta dos empresários era para fortalecer o rádio. Nos sentimos à vontade porque fazemos parte do rádio e congratulamos com os pronunciamentos feitos. Porque realmente, quanta saudade do rádio. Você que é de Birigui sabe perfeitamente o quanto existia de luta entre as emissoras. Primeiro, Rádio Clube, depois Rádio Cinquentenário, depois Rádio Irapuru, depois veio aí a outras denominações que passaram a ser conhecidas como a Rádio Clube de Birigui FM, depois Rádio Cidade Pérola, Estéreo Pérola FM, e Rádio Clube já não existe mais, nem o Irapuru existe hoje. Desculpe, viu, gente? A tosse. Existe hoje a Rádio Tropical. E a gente sabe da luta desses empresários em manter essas emissoras sempre atentas ao anseio da população. Enquanto muitas pessoas falam do rádio, nós temos o orgulho de poder dizer: nós vivemos o rádio que foi sucesso, o rádio disputadíssimo, o rádio de grandes e grandes audiências, e que hoje as AMs não existem, mas existem as FMs que procuram fazer o seu trabalho. Mas como é gostoso recordar Fiore Giliotti, Pedro Luiz, Mário Moraes, Darcy Reis, Enio Rodrigues, ouvir também Vicente Leporassi, ouvir tanta gente famosa, Leonardo Sabione, Luiz Mário Sabione, Divaldir Laranjeira e tantos outros que passaram por aqui, Otávio Campos, José Sanches, Luiz Bino Pinto da Costa. Gente, o rádio se esforça, se dedica para continuar vivo. E continuar sempre vivo enquanto existir verdadeiros heróis procurando o melhor para o rádio e para a comunicação. E vai lembrar o tempo em que todos eram obrigados a ouvir Jerônimo, o herói do sertão, mas acompanhar para e passo o repórter Esso. E ouvir também Frei Fernando Maria na Cinquentenário, na Rádio Difusora de Penápolis, onde eu comecei há alguns anos atrás, sob a batuta de Francisco Alves da Silva, o Chico da Rádio, e Antônio Silva, o nosso querido Sabino. Foi lá que aportei e peguei o primeiro microfone. E hoje, só saudades, né? Porque, falando francamente, a saudade mandou lembrança. A tosse, cada vez mais tosse, né? Mas vamos que vamos, agradecer a sua audiência, o respeito, a sua admiração. Vamos embora então, parceiro.